E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do Manual de Professores de um Curso Milagres. Vamos juntos? Nós temos uma introdução longa aqui, né, com alguns itens, né? A gente falou no capítulo anterior sobre os níveis de ensino, a gente falou sobre quem são os alunos, quem são os professores de Deus, e hoje a gente vai fazer mais um capítulo que é sobre quais são as características dos professores de Deus. E por que eu deixei aqui separado, né? Nesse vídeo eu falei assim, eu vou interromper para a gente não misturar muito, porque são conceitos novos, né? E por falar em conceitos novos, se você chegou no canal e esse é o primeiro contato com o SEM, eu recomendo fortemente que você vá também para a playlist de exercícios e para a playlist de textos, porque são os lugares onde os conceitos da ideia toda, né, de todo o conceito do SEM acontece. E são fichas que vão caindo, quem fez o ano passado junto comigo sabe disso, né? São fichas que vão caindo e o texto vai complementando o exercício complementando o texto, é um ganha-ganha poderoso, fenomenal. Então, se você começou o ano fazendo manual de professores também, recomendo fortemente que faça os exercícios e os textos também. Bom, sem mais delongas, vamos lá para quais são as características dos professores de Deus. Os traços superficiais dos professores de Deus não são de modo algum parecidos. Eles não são parecidos aos olhos do corpo, vêm de origens muito diferentes, suas experiências do mundo variam muito e suas personalidades superficiais são bastante distintas. Nos estágios iniciais de seu trabalho como professores de Deus, ainda não adquiriram as características mais profundas que os estabelecerão como o que são. Deus dá dádivas especiais aos professores dele, porque eles têm um papel especial no plano dele para a expiação. A sua especialidade é, obviamente, apenas temporária, estabelecida no tempo como um meio de conduzir para fora do tempo. Essas dádivas especiais, nascidas num relacionamento santo, para o qual a situação de ensino-aprendizado está dirigida, vêm a ser características de todos os professores de Deus que tenham avançado no seu próprio aprendizado. E nesse aspecto, todos eles se parecem. Todas as diferenças entre os filhos de Deus são temporárias. Entretanto, no tempo, pode-se dizer que os professores de Deus avançados têm as seguintes características. Então, estamos falando sobre os professores de Deus avançados, como ele disse aqui. Nos estágios iniciais, eles não adquiriam características mais profundas, né? E essa especialidade, né, essas dádivas especiais, elas vêm dos relacionamentos santos, né, da nossa capacidade de tornar tudo ao nosso redor um relacionamento santo. De que forma? Por meio da expiação, por meio da liberação do conflito, né, por meio de olhar o outro como Deus o criou, assim como Deus te criou. Então, olhar-se e olhar o outro como Deus criou é tornar tudo santo, né? Então, a primeira característica, então, seria a confiança. E esse é o fundamento no qual repousa a sua capacidade de cumprir a função que lhes cabe. A percepção é o resultado do aprendizado. De fato, percepção é aprendizado, posto que causa e efeito nunca estão separados. Os professores de Deus têm confiança no mundo porque aprenderam que ele não é governado pelas leis que o mundo inventou. Ele é governado por um poder que está neles, mas não vem deles. É esse poder que mantém todas as coisas a salvo. É através desse poder que os professores de Deus olham para um mundo perdoado. Então, quando o professor Hélio Couto, ele fala de um jeito que eu acho muito interessante. Ele fala, o todo é amor o tempo todo. O tempo todo emanando amor, o tempo todo emanando amor, o tempo todo emanando amor. Não há algo que Deus, o todo, o universo, como você chame isso, dê de maneira... Como você vai dizer isso? Desigual. Ah, porque ele gosta mais de mim, gosta mais de você, entendeu? Não é isso. É sobre emanar. Conseguem conceber a ideia do todo emanando energia
de amor para cada um, todos nós, ao mesmo tempo, emanando amor, emanando toda essa luz, né? E que a gente vai captando, vai se abrindo. Só um momentinho, gente. Pronto, peguei uma aguinha. Então, a gente tá falando do poder, né? Então, do poder de emanar. Este é o verdadeiro poder. É o poder de emanar e ser, e poder receber e ser simultaneamente tanta energia, emanar tanta energia, que não resta mais nada pra gente a não ser ver um mundo perdoado. E é isso que o texto está dizendo, né? Aí ele continua o texto. Uma vez que esse poder tenha sido experimentado, é impossível confiar na insignificante força de cada uma outra vez. Quem tentaria voar com as asas diminutas de um pardal quando lhe foi dado o grande poder da águia? E quem colocaria sua fé nas pobres oferendas do ego quando as dádivas de Deus foram depositadas diante de si? O que é que os induz a fazer a transição? E aí vem um subitem dentro de confiança que é subitem A, o desenvolvimento da confiança. Em primeiro lugar, eles têm que passar pelo que poderia ser chamado de um período de desfazer. E esse período de desfazer a gente viu super bem no livro de exercícios, né? Em que a gente foi deixando tanta coisa para trás, tanta leveza a gente foi ganhando dia após dia. Eu recomendo, gente. Se você quer acompanhar essa série meio que simultaneamente, ok, mas coloque como prioridade exercício com texto, que vai ser maravilhoso. Mas enfim, esse período de desfazer. Isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós. Inicialmente, é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Como é possível que a ausência de valor seja percebida, a não ser que a pessoa esteja em uma posição na qual não possa deixar de ver as coisas sob uma luz diferente? Ela não está ainda num ponto em que possa fazer a mudança toda internamente. E assim, o plano algumas vezes pede mudança no que parecem ser circunstâncias externas. E essas mudanças são sempre úteis. Quando o professor de Deus tiver aprendido isso, ele passa para o segundo estágio. Em seguida, o professor de Deus tem que atravessar um período de seleção. E isso é sempre um tanto difícil, porque tendo aprendido que as mudanças na sua vida são sempre úteis, ele agora terá que decidir todas as coisas, considerando se elas são mais ou menos úteis. E é aí que começa, né? A nossa confusão, digamos assim. Porque quais são os lugares em que a gente tem que decidir o que é útil sem entrar em julgamento, sendo verdadeiramente pragmático. Então, do período de... Eu estou marcando aqui nos períodos. Do período de desfazer ao período de seleção, como funciona isso? Ele vai descobrir que muitas, se não a maior parte das coisas que antes valorizava, apenas dificultarão suas capacidades de transferir o que aprendeu para novas situações na medida em que surgirem. Não tem valor, ele não vai generalizar a lição por medo de perda e sacrifício. É preciso um grande aprendizado para compreender que todas as coisas, eventos, encontros e circunstâncias são úteis. Bora recapitular isso? Então, assim, muitas vezes a gente valoriza o que não era valorizável, mas aí precisa de um julgamento. Aí começa a dificultar. Aí, quando eu valorizo aquilo que realmente não tem valor, eu passo a não generalizar a lição porque eu tenho medo de perder alguma coisa. Faz sentido isso para vocês? E aí, quando a gente consegue começar a ver o todo, a coisa toda se tomando forma, digamos assim,
a gente começa a perceber que é o que a gente chama na constelação de dizer sim para tudo, né? Tudo foi como foi, tudo foi como foi, porque tudo aquilo me trouxe ao lugar em que eu estou agora. Então, como seria se eu não julgasse o que eu escolhi anteriormente? Como seria se eu não julgasse o que eu passei anteriormente? Como seria se eu simplesmente... A frase que eles aqui, ó. É preciso um grande aprendizado para compreender que todas as coisas, eventos, encontros e circunstâncias são úteis. E só na medida em que são úteis é que qualquer grau de realidade lhes deve ser atribuído nesse mundo de ilusões. A palavra valor não se aplica a nada além disso. O terceiro estágio pelo qual o professor de Deus tem que passar pode ser chamado de um período de abandono. Então a gente teve um período de desfazer, um período de seleção e agora um período de abandono. Se isso for interpretado como uma desistência do desejável, engendrará enormes conflitos. Poucos professores de Deus escapam inteiramente dessa aflição. Não há, porém, nenhum sentido em separar o que tem valor do que não tem, a não ser que se dê o passo seguinte, que é óbvio. Portanto, o período intermediário pode ser aquele no qual o professor de Deus se sente solicitado a sacrificar seus mais caros interesses em nome da verdade. Ele ainda não se deu conta de quão totalmente impossível seria tal exigência. Ele só pode aprender isso na medida em que, de fato, desiste do que não tem valor. E, através disso, aprende que onde antecipou dor, acha, ao contrário, uma feliz leveza de coração. Onde pensou que algo lhe estava sendo pedido, acha uma dádiva concedida a ele. E aí vem um período de assentamento. Desfazer, seleção, abandono e assentamento. Estou tentando marcar aqui, sem canetinha. Esse é um período de quietude, no qual o professor de Deus descansa um pouco em certa paz. Agora ele consolida seu aprendizado. Agora começa a ver o valor de transferir o que aprendeu. O potencial disso é literalmente assombroso e o professor de Deus está agora em um ponto do seu desenvolvimento, no qual vê nisso a sua saída. Desiste do que não queres e guarda o que queres. Como é simples o óbvio. Vou marcar essa frase. Desiste do que não queres e guarda o que queres. Como é simples o óbvio. Desiste do que não queres e guarda o que queres. Como é simples o óbvio. E como é fácil de se fazer. O professor de Deus necessita desse período de pausa. Contudo, ele não veio tão longe quanto imagina. No entanto, quando estiver pronto para seguir adiante, vai com companheiros poderosos ao seu lado. Agora, ele descansa um pouco e os reúne antes de prosseguir. Daqui para frente, ele não irá sozinho. O próximo estágio é, de fato, um período de desassentamento. O texto escreve assim, desassentamento. Agora, o professor de Deus tem que compreender que ele realmente não sabia o que tinha e o que não tinha valor. Tudo que realmente aprendeu até aqui foi que não queria o que não tinha valor e, de fato, queria o que tinha. Apesar disso, sua própria seleção foi sem significado no sentido de lhe ensinar a diferença. A ideia de sacrifício, tão central no seu próprio sistema de pensamento, fez com que fosse impossível para ele julgar. Vamos olhar para isso um momento. Todos os lugares que a gente foi condicionado a julgar para escolher a coisa certa. Vamos descriar tudo isso? Todos os tempos, lugares, dimensões, realidades e também todos os lugares em que
a gente nunca se deu conta de que o que a gente estava fazendo sempre tinha a consciência apoiando a gente por trás. Sempre. E que se a gente puder dizer sim para tudo isso que foi como foi, o que que isso mudaria na nossa vida? Quanto a gente poderia abrir mão desse julgamento que ele fala? E quanto a gente poderia passar a ser mais pragmático? Ou seja, fazer aquilo que tem que ser feito, liberar o que precisa ser liberado, pragmatismo, o que funciona. Não o certo, não o errado, não o que tem valor, o que não tem valor, o que é bonito, o que é feio, o que minha mãe mandou, o que minha mãe não mandou. Tudo que se trouxe à tona, destruindo, descriando, todos os tempos, lugares, dimensões e realidades. Então o texto diz: a ideia de sacrifício, tão central no seu próprio sistema de pensamento, fez com que fosse impossível para ele julgar. Ele pensou ter aprendido a disponibilidade, mas vê agora que não sabe para que serve essa disponibilidade. E agora tem que atingir um estado que talvez por muito, muito tempo ainda lhe seja impossível alcançar. Precisa aprender a deixar de lado todo o julgamento e pedir apenas o que realmente quer em qualquer circunstância. Se cada passo nessa direção não fosse tão fortemente reforçado, seria de fato muito duro. Então, precisa aprender a deixar de lado todo o julgamento e pedir apenas o que realmente quer em qualquer circunstância. Isso é pragmatismo. Isso é fazer o que funciona. E quantas vezes a gente está disposto a ser pragmático, a fazer o que funciona, porque isso vai me tirar da imagem de boazinha. Tudo que se trouxe à tona. Destruindo, criando em todos os lugares, dimensões, realidades e tempos e vidas. Todos os lugares que você precisou criar uma máscara e vestiu essa máscara por tanto tempo que ela parecia colada na sua pele, a ponto de você não conseguir mais ser quem você verdadeiramente é, como Deus te criou. Tudo que isso é vezes leão, destruindo, criando. E esse item 1 da confiança termina assim: finalmente, há um período de consecução. É aqui que o aprendizado é consolidado, no período de consecução. Agora, o que antes era visto como meras sombras, vem a ser sólidas conquistas, com as quais você pode contar em todas as emergências, bem como nos momentos tranquilos. De fato, o seu resultado é a tranquilidade, o resultado do aprendizado honesto, da consistência do pensamento e da transferência total. Esse é o estágio da paz real, pois aqui se reflete inteiramente o estado do céu. Daqui em diante, o caminho para o céu é fácil, está aberto. De fato, é aqui. Quem poderia querer ir a qualquer lugar se a paz já está completa? E quem buscaria trocar a tranquilidade por algo mais desejável? O que poderia ser mais desejável que isso? Esse foi só o primeiro item, né, das características dos professores de Deus, em que hoje a gente abordou a característica número 1, confiança. Então, períodos, né, do desenvolvimento da confiança. 1, do desfazer. 2, de selecionar. 3, de abandonar. 4, deixar as coisas assentarem. Naquele momento em que a gente desiste do que não queres e guarda o que queres. Como é simples o óbvio. Depois, um período de desassentamento, em que a gente dê uma volta, né? E como no tarô a gente tem um ciclo, né? Entre os arcanos maiores, e aí a gente vai chegando ali no arcano 20 do juízo final, antes
da carta do mundo, né, em que a gente completa aquele ciclo do louco, do sonhador, que saiu fresco, sem a sua experiência, sem a sua, com a sua até uma certa inocência e também uma certa inocência no sentido de, a palavra me foge, de uma ignorância, né, de desconhecimento, né, às vezes até despreparo, e talvez essa seja a palavra, sendo assim, eu vou conquistar o mundo, mas tem uma inocência quanto ao seu próprio despreparo. Só que o caminho ensina. E cada uma daquelas fases vai te levando a momentos, até que você chega ali no arcano 20 do juízo final, em que você começa a ponderar, pera, isso aqui foi legal, isso aqui não me serviu, isso aqui, ok, tô vendo isso, isso aqui não quero olhar, põe pra trás. E aí a gente termina aquela volta, né? Então esse período de desassentamento parece muito esse arcano número 20, para quem tiver interesse em procurar no tarô, né? Ou a carta, o significado dela e todo o psiquismo, todo o inconsciente por trás disso, né? Todo o inconsciente coletivo por trás disso. Para que a gente comece a balancear, a gente começa, essa banana tá meio verde, essa banana acho que tá boa. Essa aqui mais é nanica, mais é prata. E aí você começa a balancear coisas, né? E aí, por fim, um período de consecução, onde a gente consolida o aprendizado, onde a gente fala assim, não, isso aqui é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui passa pra frente, né? Só que esse é um momento de paz, é um momento de realização, é um momento de céu na terra, é um momento de confiança no que a gente sabe, um momento de confiança no nosso aprendizado, é um momento de confiança na nossa capacidade de escolher aquilo que convém. E a confiança no pragmatismo daquilo que a gente é. E o que mais vai ser possível depois disso. A próxima característica dos professores de Deus é a honestidade. Mas como esse vídeo já ficou muito longo e a confiança já foi bem interessante, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente se encontra na nossa próxima leitura, no nosso próximo estudo. Até lá!